Ele está sendo acusado de ter agredido o empresário Caio Mana na noite do último domingo. E ele esteve reunido com Marcos Braz mais uma vez, hoje, segunda-feira, antes do treinamento do Ninho do Urubu. A atividade foi marcada para o período da manhã. O jogador de 20 anos segue integrado ao grupo e no processo de transição, já que sofreu uma lesão na semana anterior ao confronto contra o Madureira. Terminando o encontro entre Wesley e Marcos Braz, o Flamengo manteve a postura de não fazer qualquer movimento na direção eventual de uma punição. O clube entende que as atividades, nesse sentido, poderiam interferir na investigação do caso, mas mantém a apuração dos fatos para se posicionar em um momento mais adequado. Wesley ainda vai prestar depoimento para dar a sua versão sobre o caso. O delegado responsável pela apuração já pediu as imagens do quiosque onde teria ocorrido o desentendimento dele com o empresário. É importante destacar que o Flamengo vem tratando o caso como assunto diretivo. O vice-presidente de futebol, o vice de futebol, Marcos Braz, ele será responsável pela tomada de decisão assim que o clube estiver munido de todas as informações necessárias. Ou seja, o time do Flamengo, antes de falar em punição, vai aguardar um inquérito policial e as imagens para que aí sim tome alguma atitude a respeito do atleta. Daniel Valdez. Falando um pouquinho sobre o Fluminense, Manuel volta a entrar em campo após 9 meses e pode ser opção para o Fluminense no Fla-Flu. Livre de suspensão por doping sofrida no ano passado, Manuel voltou a entrar em campo após 9 meses. O retorno do zagueiro aos gramados aconteceu no último sábado, na derrota do Fluminense para o Flamengo por 2-0. O defensor de 34 anos entrou no segundo tempo após a expulsão de Thiago Santos e pode ser opção para Fernando Diniz no clássico do próximo sábado, que irá definir o finalista do estadual. O último jogo de Manuel tinha sido no dia 11 de junho de 2023, no empate de 2-2 do Fluminense com Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Manuel foi suspenso preventivamente por doping em junho do ano passado, depois de testar positivo para a substância ostarina, após um exame realizado após a goleada por 5-1 em cima do River Plate no Maracanã pela fase de grupos da Libertadores no dia 2 de maio. Ele nem havia entrado em campo na partida, mas foi sorteado pela Liga da Libertadores. Gabriel. Agora são 10 horas e 10 minutos. 10 horas e 10 minutos. Outro destaque aqui no PGC. Este é o quadro Fique de Olho no Apito. É uma notícia extracampo. A Polícia Civil realizou no final de semana uma operação de busca e apreensão por causa da investigação do desfalque de mais de 11 milhões de reais sofrido por Dudu do Palmeiras. Os locais e a ação ocorreu foram a Nido Clínica de Estéticas Avançadas e Medicinas Esportivas, aberta por Tiago Donta, ex-padrinho de casamento do jogador Dudu, e ex-assessor e um dos investigados, além da casa de Joelson Aguilar dos Santos, ex-gerente das contas pessoa jurídica do atacante no Banco Bradesco. Bom, a negociação foi feita por Leandro Marinho e Joelson Aguilar, citados como donos e investigador da loja, respectivamente. De acordo com o depoente, o Joelson declarou que havia largado a carreira bancária e trabalhava como um assessor do Dudu, embora nunca tenha tido esta relação. Foram levados para a casa do ex-gerente também, onde um boleto bancário em nome da empresa de Dudu e 2 páginas de um extrato bancário, tanto da firma aberta pelo jogador do Palmeiras, quanto pela BWF Assessoria Esportiva, que é de Tiago Donta. Joelson foi gerente das contas jurídicas do Dudu no Bradesco até o final de 2022, quando o jogador e seus advogados iniciaram contatos com o banco para averiguar as transferências irregulares e veio a informação do seu desligamento. Tudo foi levado para a polícia e agora passa por perícia em busca de novas evidências. O G1, o GE, entrou em contato com o Nido, mas a clínica não se pronunciou. O advogado Joelson não respondeu ao contato da reportagem. A assessoria de imprensa do Dudu
informou que o caso está sendo conduzido pela equipe jurídica do atleta, liderada pelos doutores Adriana Cury e Cid Vieira. Os advogados não se manifestaram sobre o caso e seguem uma cobrança com as autoridades e reafirmam a confiança no trabalho da justiça. Aconteceu. Outro destaque que nós trazemos aqui também é sobre a equipe do Vasco da Gama. Continuando aqui o Fique de Olho no Apito, no domingo, depois de empatar contra o Nova Iguaçu por 1-1, Ramon Dias voltou a aparecer em uma entrevista coletiva e disse, acima de tudo, que estava o orgulho da equipe. Foi a sua forma de blindar o elenco diante de uma sala repleta de jornalistas que queriam saber da opinião do treinador após a atuação ruim no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Na quinta passada, uma cena em específico ficou marcada no jogo contra o Água Santa. Ramon e Emiliano Dias deixaram o campo com uma cara de pouquíssimos amigos enquanto os jogadores festejavam a classificação e saudando a próxima fase da Copa do Brasil. O clima do vestiário de São Januário foi de cobrança, de indignação muito mais do que festa. Ramon reuniu os jogadores e subiu o tom de voz e a bronca coletiva. Quem estava no local disse que nunca tinha visto o argentino tão insatisfeito. Ele afirmou com veemência que o time não pode perder a concentração de forma alguma, como foi, e que todo mundo precisa entender o peso que tem a camisa do Vasco da Gama. No domingo, o cenário foi parecido. Normalmente, Emiliano é quem mais fala depois do jogo, mas dessa vez Ramon foi o único com a palavra e foi puxão de orelha para todo mundo. Mais notícias daí, Daniel. Sim, Gabriel. É louvável essa postura do técnico Ramon Dias, porque infelizmente não foi um jogo na qualidade que o Vasco tem apresentado nos últimos jogos, na qualidade individual que os jogadores têm. E então a gente entende o motivo pelo qual ele está tão irritado. O Nova Iguaçu tem apresentado uma boa campanha, uma campanha sólida, porém acredito que não deveria, né, na prática, ter gerado tanto trabalho assim ao Vasco. Ele tem bons jogadores, tem revelações ali na equipe, ela se estrutura sempre que começa o Campeonato Carioca e tem por tradição revelar jogadores no campeonato. Porém, Ramon Dias ficou nervoso por conta dessa atuação do Vasco, que foi aquém do esperado, né? Do mínimo esperado. Levou sufoco o Vasco. E comemorou, né? Além de levar o sufoco, comemorou. Claro que merecia uma comemoração da classificação, mas tendo o peso que tem, a obrigação de fazer, o Ramon ficou nervoso ali. Bom, gente, olha, o Flamengo apresenta à Caixa Econômica o projeto para a construção do estádio lá no gasômetro. No último sábado não foi o dia do Fla-Flu, né? Não foi só dia de Flamengo e Fluminense, foi também um momento representativo para o time do Flamengo, que apresentou oficialmente à Caixa Econômica o projeto para a construção do estádio no terreno do gasômetro no Rio de Janeiro. O projeto foi colocado à mesa em uma reunião entre Rodolfo Landim e Carlos Vieira, presidente do Flamengo e da Caixa Econômica, respectivamente. O encontro aconteceu na manhã de sábado na Gávea, como antecipou o jornalista Lauro Fardim ao jornal Globo. Outro presente da reunião foi o sócio do clube, Marcos Bodin, que há alguns meses foi nomeado por Landim como sendo responsável pelas negociações do empreendimento. Bodin tem experiência no mercado financeiro e imobiliário. Essa não foi a primeira reunião entre Flamengo e Caixa Econômica, porque em dezembro Landim se encontrou com Sérgio Bini, vice-presidente. As partes conseguiram contato até um novo encontro como oficial para oficializar o projeto. O Globo Esporte apurou também que o Flamengo considerou a reunião como positiva e que o seu principal objetivo é reforçar o quanto antes o projeto para poder contrair, né, o empréstimo junto à Caixa, além da revitalização na Zona Central,
do estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio. O que antes era apenas conversa, falácias entre as partes, agora está sendo oficializado, está no papel. O Flamengo ainda aguarda enviar uma proposta para a compra do terreno que pertence ao Fundo de Investidores da Caixa Econômica e está avaliado em 250 milhões de reais. Falando ainda em Flamengo, rapidinho. Olha, gente, os jogadores Ayrton Lucas e o Eric Pulgar deixaram o campo contra o Fluminense com dores. A dupla se apresentou nesta segunda-feira. Eles ficaram apenas em trabalho na academia e serão reavaliados hoje, terça-feira, pelo departamento médico do clube. A expectativa é que não preocupem para o próximo jogo. Gabigol voltou a treinar com o grupo, mas não participou da atividade completa. Wesley, por sua vez, foi a campo e treinou em separado, ainda em recuperação de uma pequena lesão. A dupla é desfalque desde a partida contra o Madureira pela última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo se reapresentou na tarde da segunda-feira e terá mais 4 sessões de treino até enfrentar novamente o Fluminense no próximo sábado. Clássico está marcado para as 8 horas, horário local, no estádio do Maracanã. Agora são 10 horas e 20 minutos. Findamos então o quadro Fique de Olho no Apito. Tem mais uma notícia, Daniel? Mais uma notícia, Gabriel, só para deixar o pessoal bem atualizado. Copa do Brasil. A segunda fase da Copa do Brasil conhecerá seus últimos classificados ainda nessa semana, com a realização de mais 16 partidas. 4 delas já nessa terça-feira, com 2 clubes da Série A em campo. No estádio Luso Brasileiro, às 20 horas, o Cuiabá visita a Portuguesa do Rio de Janeiro. A equipe mato-grossense vem de uma classificação tranquila sobre o Real Noroeste na primeira fase, com uma goleada por 4-1 fora de casa. Já o time carioca eliminou o conterrâneo Audax com um empate sem gols. Já o Bahia vai à Serra Gaúcha para enfrentar o Caxias, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Centenário. A partida tem transmissão pelo Sport TV. Na primeira fase, o tricolor baiano passou sem dificuldades pelo Motoclube com uma goleada de 4-0 no Maranhão. Já o Caxias eliminou a Portuguesa Santista com uma vitória de 1-0 também fora de casa. Os jogos entre o CRB e Atlético no Rei Pelé, às 19 horas, horário de Brasília, e entre ABC e Brusque, às 9h30, horário de Brasília, no Frasqueirão, também completam a terça-feira na Copa do Brasil. Vale lembrar que os mandos de campo foram definidos previamente no sorteio e, em caso de empate, a decisão da classificação para a terceira fase será nos pênaltis. Lembrando, então, hoje, às 19 horas, CRB e Atlético de Minas Gerais será transmitido pela Sport TV. Às 8 horas, Portuguesa do Rio de Janeiro versus Cuiabá, transmitido pela Amazon Prime. Às 9h30, Caxias do Rio Grande do Sul enfrenta o Bahia, transmissão também na Sport TV. E às 9h30, ABC e Brusque, transmissão pela Amazon Prime. Gabriel. Maravilha, e para findar aqui o Fique de Olho no Apito, agora são 10 horas e 22 minutos. Olha, gente, atenção, quartas de final do Campeonato Estadual Sul Mato Grossense. Olha, o Ivinhema vai enfrentar nessas quartas de final o Operário. O primeiro jogo acontece lá no Saraivão. Vai ser no domingo, às 15h30. A Portuguesa vai enfrentar o Aquidauanense no domingo, às 16 horas, lá no Soteiro Zarate, Casa da Portuguesa. No domingo teremos jogo também, primeira partida, jogo de ida. Costa Rica recebe o Dourados, lá no Laertão. E o único jogo do sábado vai ser da equipe Carijó da Avenida, o Corumbaense. O Carijó da Fiel. O time do Corumbaense vai jogar no estádio Atumarinho neste sábado, às 18 horas, contra o Coxim. Os ingressos já estão à venda. Garanta sua vaga para participar e apoiar o time do Carijó da Avenida contra o Coxim, jogo de ida. Primeira partida aqui no estádio Arthur Marinho. É importante que o Carijó consiga uma vitória, porque lá no Municipal de Coxim vai ser dureza, gente.
Este foi mais um Fique de Olho no Apito aqui pela programação.